São Lazarela na internet, no YouTube. Continuaremos hoje a leitura da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, na leitura do livro Evangelho segundo São Lucas. Com Jesus nasce uma nova história. Terceiro livro, livro número 3 do Novo Testamento. No seu primeiro assunto ainda, a atividade libertadora de Jesus, atividade libertadora de Jesus, no seu capítulo 8, em todos os seus, vamos dizer aqui, 56 versículos. Vamos para a leitura de hoje, né? Primeiro tópico: as mulheres servem a Jesus. Depois disso, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa notícia do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos maus e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Segundo tópico: uma colheita custosa. Ajuntou-se uma grande multidão e de todas as cidades as pessoas iam até Jesus. Então ele contou esta parábola: o semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e os passarinhos foram e comeram tudo. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos, os espinhos brotaram junto e as sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Terceiro tópico: o mistério da missão de Jesus. Os discípulos perguntaram a Jesus o significado dessa parábola. Jesus respondeu: a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros ele vem por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. Repetindo, não compreendam. Quarto tópico: compreender a palavra nos conflitos. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois chega o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem nem se salvem. Os que caíram sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolheram com alegria a palavra, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. O que caiu entre os espinhos são aqueles que ouvem, mas continuando a caminhar, se afogam nas preocupações, na riqueza e nos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. Os que caem em terra boa são aqueles que, ouvindo de coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Glória a Deus. Quinto tópico: ouvir e agir. Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ele a coloca no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. De fato, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestem atenção como vocês ouvem. Para quem tem alguma coisa, será dado ainda mais. Para aquele que não tem, será tirado até mesmo o que ele pensa ter.
Sexto tópico: a verdadeira família de Jesus. A mãe, repetindo, a mãe e os irmãos de Jesus se aproximaram, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Sétimo tópico: Jesus é o Senhor da história. Certo dia Jesus entrou numa barca com seus discípulos e disse: vamos para o outro lado do lago. E partiram. Enquanto navegavam, Jesus adormeceu. Nisso, um vento forte atingiu o lago. A barca se enchia de água e eles corriam perigo. Os discípulos se aproximaram e acordaram Jesus, dizendo: mestre, mestre, estamos morrendo. Então Jesus se levantou e ameaçou o vento e o furor das águas. Estes pararam e a calma voltou. Jesus disse aos discípulos: onde está a fé que vocês têm? Tomados de medo, eles ficaram admirados e diziam entre si: quem é esse homem que dá ordem até para os ventos e a água e eles lhe obedecem? Oitavo tópico: Jesus desaliena os homens. Jesus e os discípulos desembarcaram na região dos Gerazenos. Olha, com G. Se fosse Gerazeno, seria com J. É G-E-R-A-S-E-N-O. É Gerasenos, né? É com G, Gerasenos, que está diante da Galileia. Ao descer à terra, um homem da cidade foi ao encontro de Jesus. Ele era possuído por demônios e há muito tempo não se vestia nem morava em casa, mas nos túmulos. Vendo Jesus, o homem começou a gritar, caiu aos pés dele e falou com voz forte: que há entre mim e ti, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te peço, não me atormentes. O homem falou assim porque Jesus tinha mandado que o espírito mau saísse dele. De fato, muitas vezes o espírito tinha tomado posse dele. Para protegê-lo, o prendiam com correntes e algemas. Ele, porém, arrebentava as correntes e o demônio o levava para lugares desertos. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: meu nome é Legião, pois muitos demônios tinham entrado nele. Os demônios pediam que Jesus não os mandasse para o abismo. Havia aí perto uma numerosa manada de porcos pastando na montanha. Os demônios pediram a Jesus que os deixasse entrar nos porcos. Jesus deixou. Os demônios saíram do homem e entraram nos porcos. E a manada atirou-se monte abaixo para dentro do lago, onde se afogou. Vendo o que havia acontecido, os homens que cuidavam dos porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que tinha acontecido, foram até Jesus e encontraram o homem de quem os demônios tinham saído, sentado aos pés de Jesus. Estava vestido e no seu perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato anunciaram a eles como o endemoninhado tinha sido salvo. E todo o povo da região dos Gerasenos pediu que Jesus fosse embora para longe deles, porque estavam tomados de grande medo. Jesus entrou na barca e foi embora.
O homem de quem os demônios tinham saído pedia para ficar com Jesus, mas Jesus o despediu, dizendo: volte para sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. E ele foi embora, proclamando pela cidade inteira tudo o que Jesus havia feito em seu favor. Nono tópico: restaurar os homens na vida total. Ao voltar, Jesus foi recebido pela multidão, pois todos o esperavam. Nesse momento chegou um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga do lugar, caiu aos pés de Jesus e pediu com misericórdia, caiu aos pés de Jesus e pediu com insistência que Jesus fosse à sua casa, porque ele tinha uma filha única de 12 anos que estava morrendo. Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Em certo momento chegou uma mulher sofrendo de hemorragia há 12 anos e ninguém tinha conseguido curá-la. Ela foi por trás e tocou na barra da roupa de Jesus. No mesmo instante, a hemorragia parou. Então Jesus perguntou: quem foi que tocou em mim? Todos negaram e Pedro disse: Mestre, as multidões te cercam e te apertam. Então Jesus disse: alguém me tocou, pois eu senti que uma força saía de mim. A mulher, vendo que tinha sido descoberta, foi tremendo e caiu aos pés de Jesus. Contou diante de todos o motivo por que ela havia tocado em Jesus e como tinha sido curada no mesmo instante. Jesus disse à mulher: minha filha, sua fé curou você, vá em paz. Jesus ainda estava falando quando um mensageiro da casa do chefe da sinagoga chegou dizendo: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Jesus ouviu a notícia e disse a Jairo: não tenha medo, apenas tenha fé e ela será salva. Quando chegou à casa, Jesus não deixou ninguém entrar com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, junto com o pai e a mãe da menina. Todos choravam e batiam no peito por causa dela. Jesus disse: não chorem, ela não morreu, está apenas dormindo. Os presentes começaram a zombar de Jesus, pois sabiam que a menina já estava morta. No entanto, Jesus tomou a menina pela mão, no entanto, Jesus tomou a menina pela mão e a chamou, dizendo: menina, levante-se. A menina voltou a respirar, levantou-se no mesmo instante e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram muito admirados e Jesus lhes ordenou que não dissessem nada a ninguém sobre o que havia acontecido. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus irmãos. Concluímos aqui a leitura do livro do Evangelho segundo São Lucas, no seu capítulo 8, em todos os seus 50 versículos. Voltaremos no nosso próximo vídeo com a continuação da leitura da Bíblia Sagrada, né? Nas explicações do capítulo 8 do livro do Evangelho segundo São Lucas, né? Capítulo 8. Eu estou atrapalhando aqui demais. Deixa eu ver aqui. 56 versículos, capítulo 8. Vamos ver aqui se eu me atrapalhei. Justamente, são 56 versículos. Paz do Senhor, voltaremos. Nós fizemos as explicações do capítulo 8 em seus 56 versículos. Voltaremos no próximo vídeo com a continuação da leitura do livro do Evangelho segundo São Lucas, no seu capítulo 9. Pai do Senhor, glória a Deus, aleluia, minha felicidade, até lá.